Dia 11 de 90. E hoje eu tô começando a ter os primeiros sinais de, de uma falta de empolgação para fazer esses vídeos. Diferente do que eu fazia antes, que era não falar sobre, que era simplesmente tentar me colocar numa outra posição de pensamento para não parar, eu vim trazer isso para vocês e trazer normalidade para isso. Ontem foi um dia que eu gravei um vídeo nos 45 do segundo tempo, porque eu não tive realmente nenhuma oportunidade para gravar durante o dia. E obviamente eu não queria quebrar com um desafio de postar um vídeo todo santo dia. Só que pelo fato de ontem não ter um momento especial para fazer o vídeo, de ter meio que feito, eu meio que fiz ali, tipo, de qualquer jeito, sabe? Sobrou um tempinho ali, foi um vídeo de 40 segundos, dava para ser um short. Mas mesmo assim eu me comprometi e mantive o desafio de postar todo dia. Só que o que eu senti depois? Que deixou de ser uma prioridade. Isso começou a criar um sentimento dentro de mim do tipo, qual a importância disso? E aí eu comecei a construir certas dúvidas na minha mente, se o que eu estava fazendo realmente estava fazendo algum sentido. E ao invés de ficar processando mais isso, ficar indo mais a fundo como eu costumava fazer, eu falei assim, poxa, deixa eu falar sobre isso. Deixa eu falar sobre essa desmotivação que pode acontecer durante um processo. Não só de gravar vídeos, não só de aceitar esses desafios que a gente mesmo pode se colocar, mas tudo na nossa vida é assim. A gente está muito empolgado com alguma coisa porque desce uma inspiração divina, o nosso coração está pulsando para fazer aquilo ali. E no primeiro momento, a gente de fato está com muita empolgação, porque é novo, porque é um estímulo novo, é uma coisa que está fazendo com que traga muita empolgação para dentro da gente. Mas conforme isso vai se tornando uma coisa mais alcançável e mais cotidiana, deixa de ter aquele gostinho, aquele tempero de novidade. A comparação que eu posso fazer, e que ela é fabulosa, ontem eu fui num restaurante, ontem era aniversário da Isa, e eu levei ela num restaurante bem peculiar. Ela já conhecia esse restaurante, mas eu decidi levar ela lá de novo para ter uma experiência diferente, uma experiência como cliente. E eu também nunca tinha comido nenhum dos pratos ali. E de fato é uma experiência que eu nunca tive na minha vida. A forma como era a preparação, o gosto, a textura, era algo que eu realmente nunca tinha visto na minha vida. E obviamente talvez isso seja por conta do baixo repertório culinário e de experiências gastronômicas em restaurantes extraordinários que eu não tenho. Mas enfim, enquanto eu estava comendo essas comidas e o gosto estava realmente fazendo um samba na minha língua, eu estava pensando, isso é fenomenal porque está acontecendo agora e eu nunca vivi isso antes. Mas se eu comesse aquilo aí todos os dias, eu não ia achar mais tão especial. E aí eu fiquei pensando, o que na minha vida também não é assim? Quando a gente começa algo novo, é especial, é extraordinário, é gostoso, mas depois o novo deixa de ser novo e passa a ser cotidiano. E aí a gente pode sentir essa sensação de já não vale mais tão a pena, já não é mais tão divertido, mas eu acredito, com tudo que eu estudei, que de fato é a constância que faz a coisa realmente pegar no embalo, sabe? Ninguém consegue construir algo investindo pouco tempo. A gente de fato precisa de um tempo ali. E durante esse período, esse tempo que a gente leva para de fato construir algo, esse percurso, esse caminho, né, essa jornada, nem sempre ela vai ser divertida, nem sempre ela vai ser fácil.
Nem sempre ela vai ser empolgante. Mas se a gente se permite aceitar esse sentimento e navegar por ele e parar, não fazer mais, desistir, no final das contas, o nosso objetivo final era construir algo e a gente não constrói. Porque a gente está muito mais focado neste primeiro momento em não sentir o desconforto, em não sentir a dor, não sentir a chateação, né? E é muito importante a gente ter consciência disso. Eu sempre gosto de falar que é a consciência que faz com que a gente se torne presente no nosso sentimento, compreenda o que nós estamos sentindo, não descarte ele, não fuja dele, não procure bloquear ele da nossa mente, mas tenha consciência. Saber que a nossa mente trabalha desse jeito é compreender e aceitar que nós somos seres humanos. E não é porque nós somos seres humanos que nós precisamos aceitar e dar tudo aquilo que o nosso cérebro quer. Não. Mas ter a consciência que ele funciona assim é o primeiro pilar que nós temos para de fato conseguir gerar alguma mudança. Então, esse vídeo de hoje é para falar que hoje, no dia 11 do desafio de 90 dias, gravando vídeos para o YouTube todo santo dia, hoje eu estou um pouco mais desanimado. E não estou desanimado com a vida. Tem acontecido coisas fabulosas na minha vida. E coisas normais também. Eu só estou desanimado em gravar vídeos. E aí vai do meu papel agora como ser humano e como Evandro, na minha pele aqui, sentar comigo e falar: por que eu estou desanimado? Da onde está gerando a minha desanimação? Ela está sobre alguma expectativa que não está sendo alcançada? Qual é essa expectativa? O que eu estou esperando dos meus vídeos? Eu estou esperando algo? E lá no passado, quando eu me comprometi a estar aqui todos os dias, qual era o meu compromisso? Esse compromisso que eu instalei dentro de mim lá no passado é o mesmo que eu estou olhando agora que está me gerando essa desanimação? Porque se o propósito lá no passado era um e hoje mudou, é porque lá no passado talvez eu não tenha estabelecido muito bem qual era o meu propósito. E se ele estivesse claro desde o princípio, por mais que gerasse alguma desanimação dentro de mim, eu estaria completamente consciente de que o meu propósito não era sobre me sentir algo no caminho, mas era simplesmente de fazer algo que eu me comprometi, que neste caso é gravar os vídeos. Se eu estou com isso muito bem configurado na minha mente, por mais que venha a desanimação, eu entendo que ela vem, eu bato um papo com ela, eu entendo porque ela está lá, mas depois eu consigo limpar essa frustração do meu corpo, porque eu entendo que ela está sendo gerada porque eu estou, à medida de que eu vou avançando no processo, criando expectativas. E aqui eu trago um exemplo. Lá no passado, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Perdão por isso. Não dá, agora eu vou ter que tomar uma água. Quando lá no passado eu me comprometi a fazer isso, a ideia não era que eu instalasse dentro de mim nenhum sentimento do tipo, eu tenho que alcançar isso, alcançar aquilo, alcançar tantos seguidores, que as pessoas comentem. Esse não era o meu objetivo. Meu objetivo era postar um vídeo todos os dias. Não era sobre qual seria o tema do vídeo, quanto tempo seria, da complexibilidade da edição. Não era isso. Eu me limpei de tudo isso, porque eu sentia que eram coisas que estavam me atrapalhando. O meu compromisso era postar um vídeo todo dia. Conforme o tempo foi passando, eu acredito que eu fui gerando expectativas que as pessoas talvez olhassem, que as pessoas talvez assistissem, comentassem, compartilhassem. Mas do fundo do meu coração, sendo bem honesto comigo mesmo, o conteúdo que eu estou fazendo não é 100% relevante para uma massa gigantesca de pessoas. Talvez nem mesmo para uma minoria.
E, de novo, não era a minha vontade que fosse, de fato. Eu não estava construindo entretenimento para que, de fato, alcançasse muitas pessoas. Esse é simplesmente um experimento científico meu, que eu nem precisava estar postando. Só que eu entendi que postar faria com que eu me colocasse em um pequeno ponto de desconforto e de comprometimento. Então eu falei, eu preciso postar. Porque o meu problema era postar vídeo todo dia. O meu problema era postar vídeo toda semana. O meu problema era ter uma regularidade. E se eu conseguir convencer o meu cérebro que eu sou capaz disso, me forçando a fazer, eu vou conseguir. Depois que eu passo, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. E as pessoas falham muito nisso aqui. Às vezes, as pessoas querem sair do ponto A e ir para o ponto Z de uma vez. Só que isso não existe. Se você não consegue nem dar se você não consegue dar 10 passos, dê 9. Se você não consegue dar 9, dê 8. Se você não consegue dar 8, dê pelo menos 1. E esse um passo vai te motivar, depois que você fazê-lo, você vai conseguir dar um outro. E isso vai te animar e vai falar, caraca, eu já dei 2 passos, eu consigo dar mais um. Então o meu problema é que eu não conseguia ir do ponto A para o ponto F. Então vamos para o ponto C. Ah, mas não dá para ir para o C? Então vamos para o ponto B. E o meu ponto B era postar vídeo todos os dias. Qualidade? Duvidosa. Entretenimento? Um saco. Mas o experimento que eu estou fazendo comigo, eu estou cumprindo. Então serve de uma grande lição para todas as pessoas que assistirem isso não tentem colocar tantas coisas para vocês fazerem, se colocando uma pressão absurda, sendo que vocês não dão conta. E não é simplesmente colocando uma pressão que vocês vão responder bem a isso, vocês precisam estar prontos. E a preparação, ela vem do fazer o pouco e o pouco bem feito. Então, o meu pouco bem feito não é postar com qualidade, não é postar com uma edição legal, não é postar com uma música boa todos os dias. O meu pouco bem feito é postar todos os dias. Esse é o meu comprometimento. E eu não deixo as outras pessoas, os outros vídeos bem produzidos, criarem uma ansiedade dentro de mim e uma comparação injusta que, na grande maioria das vezes, de que as pessoas que estão postando com grande qualidade, elas estão focando muito mais do que eu estou focando. Então não é justo que o meu pouco foco, a minha pouca entrega para construir aquilo ali, dê o mesmo resultado que uma pessoa que está se dedicando 100% àquilo vai dar. Ah, Evandro, então você tem que se dedicar mais. Mas peraí, eu me comprometi com mais dedicação? Não. Porque esse é o meu ponto G, é o meu ponto G não. É o meu ponto H, é o meu ponto I, é o meu ponto Z lá pra frente. O meu comprometimento agora é de postar. E quando a gente consegue, de novo, estabelecer isso de forma muito concreta na nossa mente, é de fato que a gente consegue enxergar o avanço. Então, que esse vídeo sirva só para trazer esse alerta. A gente tem que fazer o pouco bem feito, naquilo que a gente se comprometa, e finalizar esse pouco, antes de colocar mais coisa para fazer. Porque senão vai vir um monte de coisas e aquilo ali, todas essas coisas não feitas ou não avançando porque a gente não está dando conta de fazer uma, vai fazer com que a gente comece a se frustrar. E essa frustração vai abaixando a nossa energia. E quando abaixa a energia, para levantar é difícil. É possível? Sim, mas é difícil. Então, se comprometa a fazer aquilo que você consegue, aquilo que você pode, e aos poucos vá aumentando o nível da dificuldade, para que você nunca fique numa zona de desconforto onde você só faz o que você quer, mas que também você não vá de um nível ao outro num ângulo muito complexo que você não consiga de fato alcançar. Faça o pouco bem feito. Faça o pouco bem feito. Faça o pouco bem feito. E aos poucos, esses poucos bem feitos vão te levar a um lugar que hoje você ainda não consegue enxergar. Mas com o passar do tempo você chega lá. E é isso. Esse é o meu vídeo de hoje. Ainda é de tarde aqui, hoje é sábado, então são aquelas
coisas normais que a gente tem que fazer, de arrumar uma casa, de fazer algumas compras. E é uma rotina. É uma rotina, não é uma rotina super empolgante, mas é a rotina da vida. E tem muita beleza aí. Tem muita beleza em viver a rotina da vida. E às vezes tem muita beleza também em sair da rotina e fazer coisas diferentes, coisas legais. E eu sou grato. Acho que a gratidão é uma coisa que sempre me ajudou na minha vida. Ser grato por aquilo que eu tenho, poder dobrar os meus joelhos e falar com Deus, agradecer por cada coisa, por menor que seja. Ser grato por ela, porque isso me dá energia e leveza para poder viver com presença e com 100% de amor com tudo aquilo que eu tenho conquistado. E óbvio que eu tenho vontade de conquistar outras coisas, mas nunca eu deixo as dificuldades ou as vontades estarem acima de tudo aquilo que eu tenho. E é isso. Vejo vocês amanhã, no dia 12 de novembro. E estamos indo. Mesmo às vezes um pouquinho desanimado, a gente está indo. Valeu.